Pai de infinita misericórdia, Deus de amor que conhece o íntimo da alma antes mesmo que os lábios se abram. Neste momento sagrado eu me coloco diante de Ti com o coração exposto, sem máscaras, sem defesas, sem justificativas. Assim como o salmista clamou em quebrantamento, eu também clamo agora, confiando não na minha força, mas na Tua compaixão que não tem fim. Tem misericórdia de mim, Senhor, segundo a Tua benignidade. Não segundo os meus acertos, nem conforme minhas tentativas humanas, mas segundo a grandeza do Teu amor, aquele amor que alcança o mais profundo abismo e transforma a vergonha em redenção. Apaga as transgressões que ainda pesam na consciência. Lava completamente a culpa que insiste em se levantar como uma acusação constante. Purifica a alma de tudo aquilo que não vem de Ti. Porque eu reconheço as minhas falhas. Elas não estão escondidas de Ti, ainda que eu tente escondê-las de mim mesmo. Elas se levantam na memória, aparecem nos silêncios, ecoam nos pensamentos noturnos. Mas hoje, diante da Tua presença, eu não fujo, não nego, não justifico. Eu reconheço, confesso e entrego. Porque sei que o Deus que revela é o mesmo Deus que restaura. Contra Ti, Senhor, eu pequei. Não apenas em atitudes visíveis, mas em pensamentos, intenções, omissões, palavras não ditas quando deveriam ser ditas. E palavras ditas quando o silêncio teria sido mais sábio. Pequei quando deixei o medo conduzir decisões. Quando permiti que a dor moldasse reações. Quando troquei a fé pela ansiedade e a esperança pela pressa. Mas mesmo assim, o Teu julgamento é justo, e a Tua verdade permanece. Tu não rejeitas o coração que se rende. Tu não desprezas a alma que se quebra diante de Ti. O Senhor não se agrada de aparências religiosas, mas de um espírito sincero, humilde e contrito. Por isso, agora eu te peço. Cria em mim um coração puro. Não um coração endurecido pela decepção. Não um coração dividido entre fé e medo. Não um coração contaminado por mágoas antigas. Cria em mim um coração novo, limpo, sensível à Tua voz. Renova dentro de mim um espírito reto. Endireita caminhos internos que se tornaram tortuosos pela dor. Alinha pensamentos que se desviaram pela culpa. Restaura a clareza espiritual que foi ofuscada pelo cansaço da alma. Não me lances fora da Tua presença, Senhor. Porque longe de Ti, até as conquistas perdem sentido. Longe de Ti, até os sorrisos se tornam vazios. É na Tua presença que encontro descanso, direção e propósito. Não retires de mim o Teu Espírito Santo. É Ele quem consola quando ninguém entende. É Ele quem corrige quando o amor ainda existe. É Ele quem fortalece quando o corpo continua, mas a alma já está exausta. Devolve-me a alegria da salvação. Aquela alegria que não depende de circunstâncias. Aquela paz que não se explica, mas se sente. Aquela certeza silenciosa de que, mesmo em meio às lutas, o Senhor continua no controle. Sustenta-me com um espírito voluntário. Um espírito disposto a obedecer mesmo quando não compreende. Disposto a confiar mesmo quando não vê. Disposto a permanecer fiel mesmo quando o caminho é estreito. Porque quando o Senhor restaura um coração, Ele não apenas é curado, Ele se torna testemunho. Então, aqueles que ainda caminham perdidos poderão ver luz. Aqueles que se sentem dignos poderão encontrar esperança. Aqueles que acham que foram longe demais descobrirão que a Tua graça sempre alcança mais longe. Senhor, os sacrifícios que Te agradam não são feitos de palavras bonitas, mas de arrependimento verdadeiro. Não são rituais vazios, mas uma entrega real. Não são promessas impulsivas, mas decisões diárias de voltar para Ti. Que toda resistência interna caia agora. Que toda culpa que não vem de Ti seja silenciada. Que toda acusação que tenta definir identidade seja quebrada pelo poder da Tua verdade. Porque em Ti não somos o erro que cometemos. Somos a obra que o Senhor ainda está aperfeiçoando. Se esta oração toca o seu coração neste momento, permaneça aqui, não saia, permita que Deus continue falando com você. Escreva nos comentários uma palavra de fé,
declarando que a restauração já começou em sua vida. Compartilhe esta oração com alguém que precisa reencontrar a alegria da salvação. E se una a esta comunidade, salvando este vídeo para voltar sempre que precisar, lembrar que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Senhor amado, permaneço diante de Ti com o coração ainda aberto, respirando a Tua presença. Porque quando o arrependimento é verdadeiro, ele não termina em palavras. Ele se transforma em permanência, em entrega contínua, em dependência diária. Tu conheces as camadas mais profundas da alma. Sabes onde a dor ainda mora. Onde a culpa criou raízes. Onde o medo construiu fortalezas silenciosas. Nada está oculto aos teus olhos. E ainda assim, o teu olhar não é de condenação. É de cuidado, de correção amorosa, de restauração paciente. Purifica-me, Senhor, com o teu perdão. Assim como o salmista clamou para ser lavado, eu também clamo para que a minha história seja mergulhada na tua graça. Que o que foi manchado pelo erro seja agora tocado pela tua misericórdia. Que o que foi quebrado por decisões passadas seja reconstruído pela tua mão fiel. Faz-me ouvir alegria e júbilo novamente. Porque há corações que continuam batendo, mas já não conseguem mais sentir. Há almas que continuam caminhando, mas perderam o brilho da esperança. Hoje, Senhor, eu te peço, devolve a sensibilidade espiritual. Restaura a capacidade de se alegrar em Ti. Que os ossos que estavam esmagados pela culpa voltem a exultar. Que a alma cansada seja fortalecida. Que o espírito abatido seja levantado pela verdade da Tua palavra. Tu és especialista em trazer vida onde só havia peso. Esconde o Teu rosto dos meus pecados. Não para ignorá-los, mas porque eles já foram entregues, confessados, abandonados. Apaga as iniquidades que tentam se levantar como lembranças acusadoras. Ensina-me a viver não preso ao passado, mas consciente da transformação que o Senhor já iniciou. Cria, Senhor, um ambiente novo dentro de mim. Onde antes havia desordem, estabelece paz. Onde havia confusão, traz clareza. Onde havia ruído emocional, implanta silêncio restaurador. Que o meu interior se torne um lugar habitável para a Tua presença. Não permitas que eu volte aos mesmos ciclos. Que eu não confunda liberdade com descuido, nem graça com permissividade. Ensina-me a vigiar o coração, a guardar pensamentos, a discernir caminhos antes de dar passos que afastam da Tua vontade. Porque o pecado promete alívio momentâneo, mas só o Senhor oferece descanso verdadeiro. O erro oferece prazer passageiro, mas só a Tua presença gera paz duradoura. E hoje, mais do que nunca, eu escolho a Tua presença. Restaura, Senhor, a identidade que foi distorcida pela culpa. Há pessoas ouvindo esta oração que já não se veem como filhos, mas como devedores espirituais. Que agora, pelo poder do Teu amor, toda mentalidade de rejeição seja quebrada. Que a consciência seja alinhada à Tua verdade. Porque quem o Senhor perdoa, o Senhor também restaura. Quem o Senhor limpa, o Senhor também envia. Quem o Senhor alcança, não permanece o mesmo. Usa a história que foi marcada por erros como testemunho de redenção. Transforma lágrimas antigas em sementes de esperança. Faz do passado um altar de gratidão, não uma prisão emocional. Que a boca volte a anunciar a Tua justiça. Que os lábios que antes se calaram pela vergonha voltem a declarar vida, fé e verdade. Que a voz que estava abafada pela culpa se levante agora como instrumento de encorajamento para outros. Senhor, há pessoas aqui que carregam segredos há anos, feridas que nunca foram verbalizadas, culpa que nunca foi confessada. Neste momento, pelo Teu Espírito, traz segurança, traz acolhimento, traz libertação interior. Porque onde o Teu Espírito está, há liberdade. Liberdade para recomeçar. Liberdade para viver sem máscaras.
Liberdade para ser restaurado de dentro para fora. Se você sente que Deus está falando com você agora, permaneça nesta oração. Declare nos comentários que você recebe o perdão e a restauração do Senhor. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que ainda há esperança. E inscreva-se no canal para continuar fortalecendo sua fé com mensagens que curam a alma e renovam o espírito. Permaneça aqui, porque Deus ainda está trabalhando no mais profundo do seu coração. Senhor eterno, continuo diante de Ti, com a alma silenciosa e atenta. Porque quando Teu Espírito começa a agir, o coração aprende a escutar até aquilo que não é dito em palavras. Tu sondas pensamentos que ainda não foram organizados. Emoções que se misturam entre arrependimento, esperança e temor. Lembranças que ainda doem. E expectativas que têm medo de acreditar novamente. Nada disso te assusta. Nada disso te afasta. Pelo contrário, é exatamente aí que o teu amor se manifesta com mais força. O teu perdão não é superficial. Ele não cobre apenas o erro visível. Ele alcança a raiz. Toca a origem. Cura aquilo que levou à queda. Por isso, Senhor, visita agora os lugares internos, onde a alma aprendeu a se defender em vez de confiar. Onde o coração se fechou para não sentir mais dor. Onde a fé foi silenciada pelas decepções acumuladas. Quebra, Pai, toda autossabotagem espiritual. Quebra a crença de que não é digno. Quebra a mentira de que não merece recomeçar. Quebra a voz interna que insiste em lembrar quem a pessoa foi, mas nunca reconhece quem ela está se tornando em Ti. Porque a Tua misericórdia não apenas perdoa o passado, ela reposiciona o presente e redesenha o futuro. Aquele que entra na Tua presença arrependido não sai igual. Sai alinhado. Sai fortalecido. Sai consciente de que a graça não anula a responsabilidade, mas capacita para uma nova maneira de viver. Ensina-nos, Senhor, a viver com um coração ensinável. Um coração que aprende com os erros, sem se definir por eles. Um coração que aceita correção, sem se sentir rejeitado. Um coração que confia, mesmo depois de ter sido ferido. Que o Teu Espírito ajuste afetos desordenados. Que Ele reorganize prioridades. Que Ele cure dependências emocionais, que foram usadas como substituto da Tua presença. Que Ele restaure a capacidade de esperar, de confiar no tempo certo, de descansar na Tua soberania. Há pessoas ouvindo esta oração que se tornaram duras consigo mesmas, se cobram excessivamente, se punem internamente, não se permitem alegria. Hoje, Senhor, derrama descanso sobre essas almas cansadas. Ensina-as que arrependimento não é prisão, é porta de saída. Não é vergonha permanente. É início de transformação. Que o peso espiritual seja removido agora. Que o fardo que não foi imposto por Ti seja quebrado. Que toda religiosidade opressora seja substituída por um relacionamento vivo, real e restaurador contigo. Renova a mente, Senhor. Porque muitos foram perdoados, mas ainda pensam como culpados. Já foram limpos, mas ainda se enxergam manchados. Hoje, pela Tua palavra, realinha a identidade com a verdade do céu. Aquele que o Senhor purifica não precisa mais viver se explicando. Aquele que o Senhor restaura não precisa mais provar valor.
aquele que o Senhor levanta. Aprende a caminhar com humildade e confiança. Que o coração volte a desejar a tua presença. Não por obrigação, mas por fome espiritual. Que a oração deixe de ser um refúgio de emergência e se torne um lugar de habitação. Que a palavra deixe de ser um recurso distante e se torne alimento diário. Senhor, guarda os passos daqui para frente. Guarda as escolhas. Guarda os pensamentos solitários. Guarda as decisões feitas no silêncio. Que o Espírito Santo seja a voz ativa, freio quando necessário e direção quando houver dúvida. Porque aquele que foi restaurado aprende a viver com vigilância e graça, com responsabilidade e dependência, com temor saudável e amor profundo. Se esta oração continua falando com você, não se desconecte agora. Declare nos comentários que você recebe um novo começo da parte de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa se libertar da culpa e da vergonha. Salve esta oração para voltar sempre que sentir o coração pesado. E permita que esta comunidade de fé caminhe com você nesse processo de restauração. Senhor Deus de misericórdia constante, continuo rendido diante de Ti, com o coração em quietude. Porque há momentos em que a alma não precisa correr, apenas permanecer sob o Teu olhar que cura. Tu és o Deus que não se cansa de reconstruir, mesmo quando o coração se sente repetitivo em suas quedas. O Teu amor não se torna impaciente. O Senhor trabalha camada por camada, profundidade por profundidade, até que a verdade se estabeleça por completo no interior. Ensina-nos, Pai, a aceitar o processo. Há quem queira a restauração sem o confronto interior, o alívio sem a transformação, a paz sem a rendição. Mas hoje aprendemos que o verdadeiro milagre acontece quando o coração se alinha à Tua vontade e decide caminhar contigo, passo a passo. Visita agora as intenções escondidas, aquelas que ninguém vê, aquelas que moldam decisões silenciosas. Purifica os desejos, Senhor. Ajusta motivações. Que tudo aquilo que não Te glorifica perca força e espaço dentro da alma. Há corações aqui que aprenderam a se proteger demais. Criaram muros para não sofrer, mas acabaram bloqueando também a alegria. Hoje, pelo Teu Espírito, derruba essas defesas emocionais, que já não fazem mais sentido. Ensina a confiar novamente, não em pessoas falhas, mas no Deus que nunca abandona. Que a vergonha seja desfeita agora. Vergonha de orar. Vergonha de pedir ajuda. Vergonha de recomeçar. Que cada um compreenda que a Tua graça não expõe para humilhar, ela revela para curar. Senhor, restaura o prazer em Te buscar. Que a oração volte a ser refúgio, não obrigação. Que o silêncio contigo seja descanso, não culpa. Que a presença deixe de ser um lugar distante e se torne morada constante. Que os pensamentos sejam alinhados quando ninguém está olhando. Que a integridade seja fortalecida no secreto. Que o caráter seja moldado na quietude. Porque o que é tratado no oculto sustenta o que será vivido em público. Pai, ensina-nos a viver leves, sem carregar pesos que o Senhor já perdoou, sem reviver erros que já foram entregues, sem aceitar acusações que não vêm de Ti. Que a liberdade espiritual seja plena, profunda e verdadeira. Que o Espírito Santo seja companhia diária, não apenas em momentos de crise, mas nas decisões simples, nas conversas comuns, nos pensamentos solitários. Que Ele guie, alerte, console e fortaleça em cada detalhe da caminhada. Há pessoas ouvindo esta oração que sentem medo de cair novamente. Hoje, Senhor, substitui esse medo por vigilância saudável. Ensina que confiar em Ti é mais poderoso do que confiar na própria força. Que cada passo seja dado com humildade
e dependência verdadeira. Que o coração restaurado aprenda a descansar. Que a mente renovada aprenda a esperar. Que a fé fortalecida aprenda a perseverar. E enquanto esta oração continua, que a paz vá se estabelecendo suavemente. Que o peso vá sendo removido sem esforço. Que a esperança vá florescendo de forma silenciosa, mas firme. Se você sente que Deus ainda está falando com você agora, permaneça aqui. Declare nos comentários que você escolhe confiar no processo de restauração. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa se libertar da culpa e reencontrar paz. E salve esta oração para continuar ouvindo sempre que precisar fortalecer sua fé e renovar o coração. Senhor amado, ainda estou aqui, permanecendo diante de Ti. Porque há restaurações que acontecem no ritmo do céu. E o céu não tem pressa, tem propósito. Tu és o Deus que sustenta quando o coração vacila, quando a fé oscila, quando a mente se confunde, quando a alma se pergunta se realmente pode recomeçar. E mesmo nesses instantes silenciosos de dúvida, a Tua graça continua operando, mesmo quando não é sentida, mesmo quando não é compreendida. Ensina-nos, Senhor, a confiar na Tua fidelidade, mais do que nas nossas sensações. Porque o sentimento muda, mas a Tua palavra permanece. A emoção oscila, mas a Tua verdade sustenta. E hoje, escolhemos firmar o coração, não no que sentimos, mas em quem Tu és. Há pessoas ouvindo esta oração que estão cansadas de lutar sozinhas, cansadas de tentar ser fortes o tempo todo. Hoje, Senhor, mostra que fraqueza reconhecida é espaço para a Tua força se manifestar. Que ninguém aqui se sinta menor por precisar de Ti. Pelo contrário, que cada um compreenda que depender do Senhor é o maior sinal de maturidade espiritual. Purifica também as palavras internas, aquelas frases duras que a própria mente repete, aquelas sentenças de autoacusação, de desvalor, de condenação contínua, que agora sejam substituídas pela Tua voz de verdade, que corrige sem destruir e orienta sem ferir. Senhor, traz equilíbrio emocional. Há corações que vivem entre extremos, entre culpa profunda e tentativas forçadas de alegria. Hoje, estabelece constância, uma fé estável, uma esperança firme, uma paz que não depende de dias bons ou ruins. Que a alegria da salvação não seja um evento raro, mas um estado de espírito cultivado na Tua presença. Que mesmo em dias comuns, o coração saiba que é amado, perdoado e guardado. Ensina-nos a lidar com o tempo da cura, com o tempo da restauração, com o tempo do amadurecimento. Que ninguém se cobre por ainda estar em processo, pois é no processo que o Senhor molda caráter, fortalece raízes e constrói testemunhos sólidos. Pai, guarda também os relacionamentos. Há feridas que vieram de vínculos quebrados, de palavras malditas, de promessas não cumpridas. Que o Teu Espírito traga discernimento, cura emocional e limites saudáveis. Que o amor volte a fluir sem medo, mas com sabedoria. Que a consciência seja limpa, que o sono seja restaurado, que a mente encontre descanso quando a noite chega, que pensamentos insistentes se calem diante da Tua paz. Que o coração aprenda a repousar, sabendo que o Senhor está cuidando de tudo. Senhor, ensina-nos a viver um dia de cada vez, sem antecipar dores, sem reviver culpas, sem carregar pesos desnecessários. Que cada amanhecer seja recebido como uma nova oportunidade de caminhar contigo,
Enquanto esta oração continua fluindo, que a presença do Senhor envolva cada pessoa agora. Que a restauração não seja apenas espiritual, mas emocional, mental e interior. Que a esperança volte a ocupar espaço, onde antes só havia cansaço. Se você sente que esta oração ainda está alcançando o seu coração, permaneça conectado. Escreva nos comentários uma declaração de fé, afirmando que você confia no agir de Deus em sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa reencontrar descanso para a alma. E salve esta oração para continuar ouvindo sempre que precisar fortalecer sua fé e renovar sua esperança. Senhor Deus de amor que não falha, permaneço diante de Ti com o espírito atento, porque quando tudo se aquieta por dentro, é a Tua voz que começa a ecoar com mais clareza. Tu és o Deus que conhece o antes, o durante e o depois. Conheces o passado que ainda tenta pesar, o presente que às vezes confunde, e o futuro que gera expectativa e temor. Nada foge do Teu controle. Nada escapa do Teu cuidado. Nada é grande demais para a Tua graça. Neste momento, Senhor, visita o coração que sente medo de errar novamente. Há almas que caminham com cautela excessiva, não por sabedoria, mas por medo de decepcionar, medo de cair, medo de se frustrar mais uma vez. Hoje, substitui esse medo por confiança madura. Ensina que caminhar contigo não é ausência de desafios, mas certeza de companhia. Que a fé deixe de ser apenas reação a crises e se torne fundamento diário. Que o coração aprenda a confiar, não só quando tudo aperta, mas também quando tudo parece tranquilo. Porque é na constância que a fé cria raízes profundas. Pai, restaura também a coragem interior. Há pessoas ouvindo esta oração que perderam a ousadia de sonhar. Já não acreditam que coisas boas podem acontecer. Já não esperam grandes mudanças. Hoje, pelo Teu Espírito, sopra a vida sobre sonhos adormecidos. Não sonhos baseados em orgulho, mas em propósito, em crescimento, em plenitude. Que a alma volte a acreditar que a história não acabou. Que o capítulo difícil não define o livro inteiro. Que a queda não cancela o chamado. Que o erro não anula o amor. Senhor, ensina-nos a lidar com a espera. Há processos que exigem paciência. Há respostas que amadurecem no silêncio. Há curas que se aprofundam com o tempo. Que ninguém aqui se desespere por ainda não ver tudo resolvido. Que a confiança seja maior do que a ansiedade. Que o Teu Espírito traga discernimento espiritual para reconhecer armadilhas emocionais, para perceber padrões que precisam ser quebrados, para identificar vozes que não vêm de Ti. Que cada decisão seja filtrada pela Tua paz e não pela pressa. Pai, cura também a raiz da culpa, aquela culpa antiga, que mesmo depois do perdão ainda tenta permanecer. Que agora ela seja arrancada. Que o coração entenda, de uma vez por todas, que quando o Senhor perdoa, não resta dívida, não resta condenação, não resta acusação válida. Que a identidade seja firmada em Ti, não no erro cometido, não na opinião alheia, não nas falhas do passado, mas na Tua palavra, que chama, restaura e sustenta. Ensina-nos a viver com gratidão. Gratidão não apenas pelas vitórias, mas também pelos processos, pelas correções, pelos recomeços, pelos livramentos silenciosos, que só o céu viu.
Que o coração restaurado aprenda a celebrar pequenas conquistas. Que a mente renovada aprenda a reconhecer avanços. Que a fé fortalecida aprenda a louvar mesmo em dias comuns. Senhor, que cada pessoa que acompanha esta oração sinta agora um abraço espiritual. Um abraço que não acusa, não pressiona, não expõe, mas acolhe, fortalece e direciona. Que a esperança continue crescendo, mesmo que ainda seja discreta. Que a paz continue se estabelecendo, mesmo que ainda seja suave. Que a fé continue se firmando, mesmo que ainda esteja em construção. Se esta oração ainda fala com você, permaneça aqui. Escreva nos comentários uma palavra de gratidão, declarando que você confia no agir de Deus, mesmo no processo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa recuperar a esperança e a coragem para continuar. E salve esta oração para ouvir novamente sempre que precisar, lembrar que Deus ainda está trabalhando na sua vida. Senhor Deus de amor que não falha, permaneço diante de Ti com o espírito atento. Porque quando tudo se aquieta por dentro, é a Tua voz que começa a ecoar com mais clareza. Tu és o Deus que conhece o antes, o durante e o depois. Conheces o passado que ainda tenta pesar, o presente que às vezes confunde, e o futuro que gera expectativa e temor. Nada foge do Teu controle. Nada escapa do Teu cuidado. Nada é grande demais para a Tua graça. Neste momento, Senhor, visita o coração que sente medo de errar novamente. Há almas que caminham com cautela excessiva, não por sabedoria, mas por medo de decepcionar, medo de cair, medo de se frustrar mais uma vez. Hoje, substitui esse medo por confiança madura. Ensina que caminhar contigo não é ausência de desafios, mas certeza de companhia. Que a fé deixe de ser apenas reação a crises e se torne fundamento diário. Que o coração aprenda a confiar, não só quando tudo aperta, mas também quando tudo parece tranquilo. Porque é na constância que a fé cria raízes profundas. Pai, restaura também a coragem interior. Há pessoas ouvindo esta oração que perderam a ousadia de sonhar. Já não acreditam que coisas boas podem acontecer. Já não esperam grandes mudanças. Hoje, pelo Teu Espírito, sopra vida sobre sonhos adormecidos. Não sonhos baseados em orgulho, mas em propósito, em crescimento, em plenitude. Que a alma volte a acreditar que a história não acabou. Que o capítulo difícil não define o livro inteiro. Que a queda não cancela o chamado. Que o erro não anula o amor. Senhor, ensina-nos a lidar com a espera. Há processos que exigem paciência. Há respostas que amadurecem no silêncio. Há curas que se aprofundam com o tempo. Que ninguém aqui se desespere por ainda não ver tudo resolvido. Que a confiança seja maior do que a ansiedade. Que o Teu Espírito traga discernimento espiritual para reconhecer armadilhas emocionais, para perceber padrões que precisam ser quebrados, para identificar vozes que não vêm de Ti. Que cada decisão seja filtrada pela Tua paz e não pela pressa. Pai, cura também a raiz da culpa. Aquela culpa antiga, que mesmo depois do perdão ainda tenta permanecer. Que agora ela seja arrancada. Que o coração entenda, de uma vez por todas, que quando o Senhor perdoa, não resta dívida, não resta condenação, não resta acusação válida. Que a identidade seja firmada em Ti, não no erro cometido, não na opinião alheia, não nas falhas do passado, mas na Tua palavra, que chama, restaura e sustenta. Ensina-nos a viver com gratidão. Gratidão não apenas pelas vitórias, mas também pelos processos, pelas correções, pelos recomeços, pelos livramentos silenciosos que só o céu viu. Que o coração restaurado
Aprenda a celebrar pequenas conquistas. Que a mente renovada. Aprenda a reconhecer avanços. Que a fé fortalecida. Aprenda a louvar mesmo em dias comuns. Senhor, que cada pessoa que acompanha esta oração sinta agora um abraço espiritual. Um abraço que não acusa, não pressiona, não expõe, mas acolhe, fortalece e direciona. Que a esperança continue crescendo, mesmo que ainda seja discreta. Que a paz continue se estabelecendo, mesmo que ainda seja suave. Que a fé continue se firmando, mesmo que ainda esteja em construção. Se esta oração ainda fala com você, permaneça aqui. Escreva nos comentários uma palavra de gratidão, declarando que você confia no agir de Deus, mesmo no processo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa recuperar a esperança e a coragem para continuar. E salve esta oração para ouvir novamente sempre que precisar lembrar que Deus ainda está trabalhando na sua vida. Senhor Deus de bondade eterna, permaneço diante de Ti, com a alma aberta e o coração em rendição. Porque quando tudo vai sendo silenciado por dentro, a Tua presença se torna o lugar mais seguro para existir. Tu és o Deus que vê o que ninguém vê. Vês o esforço silencioso. Vês a luta interna que não é compartilhada. Vês as batalhas travadas no pensamento. As lágrimas que não caem. Os sorrisos que escondem cansaço. E mesmo assim, Senhor, Tu não te afastas. Tu te aproximas ainda mais. Há pessoas aqui que estão aprendendo a viver um novo tipo de fé. Uma fé menos impulsiva, menos baseada em emoções intensas e mais enraizada em confiança profunda. Uma fé que permanece mesmo quando não sente arrepios, mesmo quando não há respostas imediatas, mesmo quando tudo parece simples demais. Hoje, Senhor, confirma que essa fé também te agrada. Ensina-nos que maturidade espiritual não é ausência de dúvidas, mas escolha diária de confiar apesar delas. Que crescer em Ti não significa nunca mais cair, mas aprender a se levantar com mais humildade e menos culpa. Pai, toca agora o coração que se sente sozinho, mesmo cercado de pessoas, mesmo acompanhado, mesmo ativo. Há almas que se sentem desconectadas por dentro. Hoje, Senhor, preenche esse vazio com a Tua presença viva. Mostra que não há solidão quando o Senhor habita no interior. Que a voz da condenação seja silenciada. Que toda palavra interna que acusa seja calada. Que a consciência seja purificada, não apenas pelo perdão, mas pela compreensão profunda da Tua graça. Porque a Tua graça não é permissão para errar, é poder para viver diferente. Ensina-nos a discernir o que vem de Ti e o que nasce do medo. Há decisões sendo travadas pela insegurança. Há passos sendo adiados por receio de falhar. Hoje, Senhor, traz clareza. Que cada escolha seja guiada pela paz, não pela ansiedade. Pai, restaura a confiança no futuro. Há quem acredite em Ti, mas já não acredita que coisas boas podem acontecer. Hoje, sopra esperança nova. Não uma esperança ingênua, mas uma esperança firme, baseada no Teu caráter fiel. Que o coração aprenda a esperar sem se angustiar. Que a alma aprenda a descansar sem se sentir culpada. Que a mente aprenda a silenciar pensamentos excessivos e a confiar que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Senhor, fortalece o interior. Porque há lutas que não são externas, são internas. Lutas contra pensamentos repetitivos, contra memórias dolorosas, contra sentimentos confusos. Hoje, pelo Teu Espírito, traz ordem, luz e equilíbrio. Que o Teu amor seja compreendido não apenas intelectualmente, mas vivido na prática diária. Que cada um aqui saiba, no mais profundo do ser, que é amado, aceito e cuidado por Ti, mesmo em processo,
mesmo em construção. Que a caminhada com o Senhor deixe de ser pesada e se torne leve. Que o jugo seja suave. Que o fardo seja suportável. Que a vida espiritual encontre ritmo e não exaustão. E enquanto esta oração continua, que o coração vá sendo ajustado, a fé fortalecida, a esperança renovada, a paz aprofundada. Se esta oração ainda está falando com você agora, permaneça aqui. Escreva nos comentários uma declaração simples de fé, afirmando que você confia no cuidado de Deus sobre a sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa reencontrar esperança e descanso para a alma. E salve esta oração para ouvir sempre que sentir que precisa se reconectar com a presença de Deus e fortalecer a sua fé. Senhor Deus presente e constante, continuo diante de Ti, respirando a Tua paz. Porque há momentos em que a alma não precisa de respostas rápidas, apenas da certeza de que não está só. Tu és o Deus que permanece quando todos os ruídos se calam, quando as expectativas humanas se desfazem, quando os planos não seguem o curso imaginado. Ainda assim, Tu continuas sendo refúgio. Continua sendo direção. Continua sendo sustento. Há corações aqui que estão aprendendo a viver sem pressa, sem a urgência de provar algo, sem a necessidade de explicar cada fase. Hoje, Senhor, confirma que este tempo não é atraso, é amadurecimento. Não é perda, é preparação. Ensina-nos a discernir o que precisa ser deixado para trás. Há pesos que não fazem mais parte do caminho. Há hábitos, pensamentos e padrões que já cumpriram seu tempo. Hoje, dá coragem para soltar. Soltar o que pesa. Soltar o que adoece. Soltar o que impede o crescimento espiritual. Pai, restaura a confiança em Ti como Pai. Há quem Te veja como juiz severo, sempre pronto a corrigir. Mas hoje revela o Teu coração de cuidado. Um Pai que disciplina por amor, que orienta para proteger, que corrige para salvar. Que o coração aprenda a receber o Teu amor, sem desconfiança, sem medo de ser rejeitado, sem receio de não ser suficiente. Que cada pessoa aqui compreenda que não precisa merecer graça, apenas receber. Senhor, toca agora o interior de quem se sente emocionalmente endurecido. Quem já não chora. Quem já não se alegra profundamente. Quem apenas segue, no automático. Hoje, pelo Teu Espírito, restaura a sensibilidade. Não para sofrer mais, mas para viver plenamente. Que o coração volte a sentir a Tua presença, nos detalhes simples, na respiração tranquila, no descanso da noite, no silêncio da manhã, na certeza de que o Senhor está conduzindo tudo. Pai, ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos o porquê das coisas. Há perguntas que não têm resposta agora. Há situações que só o tempo irá esclarecer. Hoje, ensina a descansar no mistério, sabendo que o Senhor nunca erra. Que a fé seja refinada. Que o caráter seja fortalecido. Que a dependência de Ti se torne natural. Que a vida espiritual encontre equilíbrio entre entrega, vigilância e descanso. Senhor, guarda a mente de pensamentos excessivos, de preocupações antecipadas, de cenários imaginários que roubam a paz. Que cada pensamento seja alinhado com a Tua verdade, com a Tua promessa, com a Tua fidelidade. Que o coração restaurado aprenda a viver com serenidade, sem medo constante do futuro, sem culpa contínua do passado, vivendo o presente com confiança. E enquanto esta oração segue,
Que a presença do Senhor continue envolvendo cada vida agora. Que a paz continue se aprofundando. Que a esperança continue se firmando. Que a fé continue crescendo, mesmo de forma silenciosa. Se você sente que esta oração ainda está alcançando você, permaneça aqui. Declare nos comentários que você escolhe descansar no cuidado de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa desacelerar a alma e confiar novamente. E salve esta oração para ouvir sempre que sentir que precisa se lembrar de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece incerto. Senhor Deus de misericórdia que se renova a cada amanhecer, ainda permaneço diante de Ti, sem sair da Tua presença. Porque quanto mais o coração se aquieta, mais ele percebe que nunca esteve sozinho. Tu és o Deus que sustenta quando a caminhada parece longa. Quando o cansaço não é apenas físico, mas emocional e espiritual. Quando a alma segue, mas já não sabe explicar de onde vem a força. Hoje reconhecemos: é a Tua graça que tem nos mantido de pé. Há pessoas ouvindo esta oração que não desistiram, mas também não sabem quanto tempo mais conseguem continuar. Hoje, Senhor, renova forças de maneira suave. Não com explosões emocionais, mas com firmeza interior. Aquela força silenciosa que sustenta mais um dia, mais um passo, mais uma escolha certa. Ensina-nos que perseverar não é caminhar sem sentir peso, mas decidir não parar mesmo quando ele existe. Que ninguém aqui se sinta fraco por estar cansado. Que todos compreendam que o Senhor honra quem continua, mesmo quando o coração está em processo. Pai, visita agora pensamentos repetitivos que roubam a paz. Pensamentos que giram em círculos, que criam cenários de medo, que trazem lembranças dolorosas sem aviso. Hoje, pelo Teu Espírito, quebra esse ciclo. Traz clareza, traz ordem, traz descanso mental. Que a mente aprenda a repousar em Ti. Que o coração não precise estar sempre em alerta. Que a alma encontre segurança, sabendo que o Senhor está no controle, inclusive daquilo que não conseguimos prever. Senhor, cura também a raiz do desânimo. Aquele desânimo que não vem de uma situação específica, mas de uma soma de frustrações, de expectativas não atendidas, de promessas que pareciam certas, mas não se cumpriram no tempo esperado. Hoje, renova a esperança de forma realista e profunda. Que o coração volte a acreditar, não apenas em grandes milagres, mas na fidelidade diária, na provisão constante, no cuidado contínuo, no agir silencioso que sustenta a vida. Pai, ensina-nos a lidar com as próprias emoções, sem culpa e sem repressão. Que possamos sentir, processar, entregar, sem nos perder. Que o Senhor seja o lugar seguro, onde tudo pode ser colocado. Que a fé amadureça a ponto de permitir vulnerabilidade. Que ninguém aqui ache que precisa parecer forte o tempo todo. Que cada um entenda que a verdadeira força nasce da dependência sincera de Ti. Senhor, ajusta expectativas. Remove pressões internas. Quebra a necessidade de comparação. Que cada pessoa caminhe no seu ritmo, na sua estação, no seu processo, sem se sentir atrasada ou inferior. Que a paz do Senhor governe as decisões. Que a serenidade conduza as respostas. Que a sabedoria acompanhe cada escolha feita daqui para frente. Que o coração restaurado aprenda a ouvir antes de agir e a confiar antes de temer. Enquanto esta oração continua fluindo, que o Espírito Santo siga trabalhando em áreas profundas, em lugares antigos, em emoções guardadas há muito tempo. Que tudo seja tocado com cuidado, com verdade e com amor.
Se você sente que esta oração ainda está cuidando de você agora, permaneça aqui. Escreva nos comentários uma palavra simples, declarando que você recebe forças renovadas neste momento. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa continuar, mesmo cansado. E salve esta oração para ouvir sempre que precisar, lembrar que Deus sustenta cada passo da sua caminhada. Senhor Deus de amor paciente e cuidado eterno, continuo na tua presença, sem romper este fluxo santo. Porque quanto mais o tempo passa diante de ti, mais o coração aprende que não precisa se defender, apenas se entregar. Tu és o Deus que conhece o ritmo da alma. Sabes quando ela precisa ser confrontada e quando precisa apenas ser acolhida. Sabes quando a correção é necessária e quando o silêncio é o maior cuidado. Nada em nós te confunde. Nada em nós te cansa. Nada em nós te afasta. Há pessoas aqui que viveram tanto tempo em estado de alerta, que já não sabem mais como relaxar por dentro. Hoje, Senhor, ensina a descansar sem medo. Mostra que baixar a guarda diante de ti não é fraqueza, é confiança madura. Que o coração aprenda a respirar espiritualmente, a não reagir a tudo, a não absorver todo o peso, a não carregar responsabilidades que não lhe pertencem. Que a paz volte a ser o estado natural da alma. Pai, visita agora quem perdeu a sensibilidade para a própria dor, quem se acostumou a seguir mesmo ferido, quem normalizou o cansaço emocional. Hoje, pelo teu Espírito, traz consciência sem culpa e cura sem exposição. Que cada emoção reprimida seja colhida por ti. Que cada lágrima não derramada seja vista pelo céu. Que cada palavra engolida encontre descanso na tua presença. Porque o Senhor não ignora nada do que dói. Ensina-nos a viver sem endurecer o coração, sem criar máscaras espirituais, sem fingir força quando há necessidade de apoio. Que a fé seja sincera, humana, real e profundamente conectada ao teu amor. Pai, cura o medo de confiar novamente, medo de se envolver, medo de esperar algo bom, medo de se frustrar outra vez. Hoje, substitui esse medo por discernimento. Não um coração fechado, mas um coração sábio. Que o Espírito Santo restaure a coragem emocional, a coragem de tentar de novo, de acreditar de novo, de viver de novo com mais leveza. Que a vida não seja apenas sobrevivência, mas caminhada com sentido. Senhor, ajusta também a forma como nos enxergamos. Há quem se veja apenas pelas falhas, há quem se defina pelos erros. Hoje, realinha a identidade. Que cada pessoa aqui se veja como alguém em processo, em cuidado, em restauração contínua. Que o amor do Senhor seja a base da autoestima. Que a aceitação venha da tua presença. Que o valor pessoal não seja negociado com base em desempenho, aprovação ou resultados. Pai, ensina-nos a viver atentos ao agora, sem ansiedade pelo amanhã, sem culpa pelo ontem. Que o presente seja vivido com consciência, com gratidão, com fé ativa. Que o coração aprenda a reconhecer os pequenos sinais do teu cuidado diário, a proteção silenciosa, os livramentos invisíveis, as forças renovadas sem explicação lógica. Tudo isso é prova de que o Senhor está perto. E enquanto esta oração continua seguindo, que a alma vá se alinhando cada vez mais à tua verdade, que o peso vá sendo dissolvido, que a esperança vá encontrando espaço, que a fé vá se fortalecendo de forma estável e profunda. Se você sente que esta oração continua falando com você, permaneça aqui. Escreva nos comentários uma palavra simples declarando que você escolhe descansar em Deus neste momento. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a viver com mais leveza e confiança. E salve esta oração para ouvir sempre que sentir o coração pesado e precisar se lembrar que Deus cuida até do que você não consegue expressar em palavras.
Senhor Deus de amor paciente e cuidado eterno, continuo na tua presença, sem romper este fluxo santo. Porque quanto mais o tempo passa diante de ti, mais o coração aprende que não precisa se defender, apenas se entregar. Tu és o Deus que conhece o ritmo da alma. Sabes quando ela precisa ser confrontada e quando precisa apenas ser acolhida. Sabes quando a correção é necessária e quando o silêncio é o maior cuidado. Nada em nós te confunde. Nada em nós te cansa. Nada em nós te afasta. Há pessoas aqui que viveram tanto tempo em estado de alerta, que já não sabem mais como relaxar por dentro. Hoje, Senhor, ensina a descansar sem medo. Mostra que baixar a guarda diante de ti não é fraqueza, é confiança madura. Que o coração aprenda a respirar espiritualmente, a não reagir a tudo, a não absorver todo o peso, a não carregar responsabilidades que não lhe pertencem. Que a paz volte a ser o estado natural da alma. Pai, visita agora quem perdeu a sensibilidade para a própria dor, quem se acostumou a seguir mesmo ferido, quem normalizou o cansaço emocional. Hoje, pelo teu Espírito, traz consciência sem culpa e cura sem exposição. Que cada emoção reprimida seja colhida por ti. Que cada lágrima não derramada seja vista pelo céu. Que cada palavra engolida encontre descanso na tua presença. Porque o Senhor não ignora nada do que dói. Ensina-nos a viver sem endurecer o coração, sem criar máscaras espirituais, sem fingir força quando há necessidade de apoio. Que a fé seja sincera, humana, real e profundamente conectada ao teu amor. Pai, cura o medo de confiar novamente, medo de se envolver, medo de esperar algo bom, medo de se frustrar outra vez. Hoje, substitui esse medo por discernimento. Não um coração fechado, mas um coração sábio. Que o Espírito Santo restaure a coragem emocional, a coragem de tentar de novo, de acreditar de novo, de viver de novo com mais leveza. Que a vida não seja apenas sobrevivência, mas caminhada com sentido. Senhor, ajusta também a forma como nos enxergamos. Há quem se veja apenas pelas falhas. Há quem se defina pelos erros. Hoje, realinha a identidade. Que cada pessoa aqui se veja como alguém em processo, em cuidado, em restauração contínua. Que o amor do Senhor seja a base da autoestima. Que a aceitação venha da tua presença. Que o valor pessoal não seja negociado com base em desempenho, aprovação ou resultados. Pai, ensina-nos a viver atentos ao agora, sem ansiedade pelo amanhã, sem culpa pelo ontem. Que o presente seja vivido com consciência, com gratidão, com fé ativa. Que o coração aprenda a reconhecer os pequenos sinais do teu cuidado diário, a proteção silenciosa, os livramentos invisíveis, as forças renovadas sem explicação lógica. Tudo isso é prova de que o Senhor está perto. E enquanto esta oração continua seguindo, que a alma vá se alinhando cada vez mais à tua verdade, que o peso vá sendo dissolvido, que a esperança vá encontrando espaço, que a fé vá se fortalecendo de forma estável e profunda. Se você sente que esta oração continua falando com você, permaneça aqui. Escreva nos comentários uma palavra simples declarando que você escolhe descansar em Deus neste momento. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a viver com mais leveza e confiança. E salve esta oração para ouvir sempre que sentir o coração pesado e precisar se lembrar que Deus cuida até do que você não consegue expressar em palavras. Senhor Deus de misericórdia infinita, chego ao encerramento desta oração permanecendo em Ti. Não como quem termina um caminho, mas como quem encontra um lugar seguro para continuar vivendo. Assim como o Salmo clama por purificação, hoje eu declaro que a Tua graça alcançou o mais profundo do coração.
O que estava manchado foi lavado. O que estava pesado foi entregue. O que estava confuso foi colocado diante da tua luz. Tu não rejeitas o coração quebrantado. Tu não desprezas a alma que se rende. Pelo contrário, o Senhor se aproxima. Cura com paciência. Restaura com verdade. E fortalece com amor eterno. Que a culpa não tenha mais voz. Que a vergonha não tenha mais espaço. Que o passado não dite mais o futuro. Que a identidade esteja firmada. Não no erro cometido, mas no perdão recebido. Que a alegria da salvação permaneça viva. Que a mente caminhe em paz. Que o coração bata com esperança. Que o espírito siga alinhado à tua vontade. Que cada pessoa que ouviu esta oração saia daqui mais leve, mais consciente da tua presença, mais segura do teu amor e mais fortalecida para viver um novo tempo. Que o arrependimento gere transformação. Que o perdão gere liberdade. Que a restauração gere propósito. E que a fé continue crescendo, dia após dia, mesmo quando o caminho exigir perseverança. Recebemos, Senhor, a tua misericórdia. Aceitamos a tua restauração. Confiamos no teu cuidado. Seguimos sustentados pela tua graça. Vamos juntos. Nessa corrente de fé faremos nossa parte para termos um mundo melhor.